O sol de janeiro de 1988 nascia vermelho sobre as margens do Rio São Francisco, tingindo de sangue as águas que cortavam o sertão pernambucano. Belém do São Francisco, encravada entre a Caatinga Seca e o rio que dava vida àquela terra castigada pela seca e pela violência, acordava para mais um dia sob o jugo do medo. As ruas de terra batida, as casas simples de taipa, os pequenos comércios que sustentavam a população, tudo existia sob a sombra de homens armados que faziam suas próprias leis, que cobravam seus próprios tributos, que executavam suas próprias sentenças. Naquele janeiro, uma disputa banal sobre o valor de uma safra de maconha plantaria as sementes de uma guerra que duraria 17 anos, ceifaria mais de 80 vidas e transformaria Belém do São Francisco em um campo de batalha onde a morte chegava de motocicleta, de barco pelo rio, escondida nas curvas das estradas de terra, esperando pacientemente nas esquinas. Aldeci Gonzaga de Sá, conhecido simplesmente como Índio, era um homem de 42 anos, rosto marcado pelo sol do sertão, mãos calejadas de quem conhecia tanto o trabalho na roça quanto o peso de uma arma. Tinha plantado uma roça de maconha em parceria com Didi de Menezes e seus irmãos, todos primos de Francisco José da Cruz, o Chico Bem-vindo, homem que já carregava nas costas a fama de resolver problemas com balas e não com palavras. Didi era o responsável pela venda da droga, o intermediário que negociava com os atravessadores que desciam de Recife ou subiam da Bahia, homens de olhar duro que pagavam em dinheiro sujo e não faziam perguntas. Quando chegou a hora do acerto, Índio recebeu um valor que considerou insultante. Didi havia vendido a safra por um preço e repassado ao parceiro apenas uma fração do combinado. As palavras duras foram trocadas em um boteco de Belém, em frente a meia dúzia de homens que bebiam cachaça e fingiam não ouvir. Índio acusou Didi de ladrão. Didi cuspiu no chão e disse que Índio não passava de um roceiro burro que não entendia nada de negócios. A discussão terminou com ameaças veladas, aquelas frases que no sertão funcionam como sentenças de morte adiadas. Alguns meses depois, já em Juazeiro do Norte, no Ceará, Índio encontrou Didi em uma feira de gado. Estava acompanhado de Luzimar, Rômulo e Netinho, 3 homens jovens e violentos que o seguiam como cães de caça seguem o dono. Didi estava sozinho, distraído, examinando uma sela de couro quando os 4 se aproximaram. Não houve conversa, não houve explicações. Luzimar sacou um revólver calibre 38 e disparou 3 vezes no peito de Didi. O homem caiu de joelhos, as mãos tentando segurar o sangue que jorrava pelas feridas, os olhos arregalados de choque e incompreensão. Rômulo se aproximou e disparou mais 2 vezes na cabeça, garantindo que não haveria sobreviventes, não haveria testemunhas, não haveria segunda chance. Os 4 homens desapareceram entre a multidão da feira, antes que alguém sequer pensasse em chamar a polícia, não que adiantasse, porque no sertão a polícia chegava sempre tarde demais para os mortos e cedo demais para os vivos que queriam justiça. A notícia da morte de Didi chegou a Belém do São Francisco 3 dias depois, trazida por um caminhoneiro que tinha visto o corpo sendo recolhido na feira de Juazeiro. Chico Bem-vindo recebeu a notícia enquanto tomava café na varanda de sua casa, uma construção simples mas fortificada, com grades nas janelas e homens armados vigiando os portões. Chico tinha 53 anos, cabelos grisalhos, cicatrizes de facão no braço esquerdo, olhos pequenos e cruéis que calculavam cada movimento como se estivesse jogando xadrez com peças humanas. Quando soube que seu primo havia sido assassinado, não gritou, não quebrou objetos, não fez escândalo. Simplesmente colocou a xícara de café sobre a mesa, levantou-se e disse para os homens que o acompanhavam que tinha um recado para entregar. No sertão, recados eram entregues com balas. A vingança de Chico Bem-vindo foi calculada e brutal. Não matou Índio porque Índio havia se escondido, fugido para o Ceará com os comparsas, sabendo perfeitamente que a resposta viria rápida e definitiva. Então, Chico matou o pai de Índio. O velho Antônio Gonzaga tinha 68 anos, nunca havia se envolvido em crime. Vivia de uma pequena roça de feijão e milho nos arredores de Belém.
Era um homem pacato, respeitado, que ia à missa todos os domingos e cumprimentava os vizinhos com um sorriso desdentado. Chico Bem-vindo invadiu a casa do velho ao amanhecer, acompanhado de 3 capangas. Encontrou Antônio Gonzaga deitado na rede, acordado pelo barulho das botas pesadas no chão de terra batida. O velho nem teve tempo de levantar. Chico disparou 5 vezes, transformando o peito do ancião em uma massa sanguinolenta. A esposa de Antônio, Dona Maria, gritou tanto que os vizinhos ouviram a quilômetros de distância, mas ninguém se aproximou, ninguém chamou a polícia, porque todos sabiam que quem se metia nos assuntos de Chico Bem-vindo acabava morto também. O assassinato do pai de Índio causou uma comoção em Belém do São Francisco que ultrapassou os limites da simples violência cotidiana do sertão. Matar um velho indefeso, um homem que não tinha nada a ver com as disputas entre traficantes, cruzou uma linha invisível que até então separava os bandidos dos cidadãos comuns. Miguel Bem-vindo, irmão mais velho de Chico, homem mais ponderado e com alguma influência política na região, entendeu que a situação estava escalando para um ponto sem retorno. Convocou uma reunião com membros da família de Índio, intermediou conversas difíceis, negociou durante 3 dias até conseguir estabelecer um acordo de paz. Os termos eram simples e diretos. A família de Índio deixaria a região de Belém do São Francisco, mudaria para Santana, município vizinho, e nunca mais voltaria. Em troca, Chico Bem-vindo não perseguiria Índio, Luzimar, Rômulo e Netinho. O acordo foi selado com um aperto de mão e um juramento sobre a Bíblia, porque no sertão ainda havia homens que respeitavam a palavra empenhada, mesmo que fossem assassinos. A família de Índio se mudou para Santana em uma carroça velha carregada com os poucos pertences que conseguiram salvar. Dona Maria, viúva recente, chorava silenciosamente durante toda a viagem, segurando 1/3 entre os dedos tremendo. Índio, Luzimar, Rômulo e Netinho seguiram em motocicletas, armados, olhando constantemente para trás, esperando que Chico Bem-vindo violasse o acordo e viesse atrás deles. Mas Chico respeitou a palavra de seu irmão, pelo menos por enquanto. Em Santana, a família tentou recomeçar, mas o destino tinha outros planos. Santana era território dos Negros de Santana, outra família de traficantes que controlava o comércio de maconha na região. Os negros não gostaram da chegada de novos competidores. Houve discussões em botecos, olhares desafiadores na feira, ameaças veladas que rapidamente se transformaram em confrontos abertos. Índio e seus companheiros, acostumados com a violência, não recuaram. Houve tiroteios, emboscadas, mortes de ambos os lados. A situação ficou insustentável. Os negros de Santana, percebendo que Índio e seu grupo eram inimigos difíceis de eliminar, buscaram proteção com Miguel Bem-vindo. Ofereceram uma aliança estratégica, compartilhamento de lucros do tráfico, lealdade em futuras disputas. Miguel, sempre o político, sempre o negociador, aceitou. Acolheu os negros sob a proteção da família Bem-vindo e viu nessa aliança uma oportunidade perfeita para resolver um problema antigo. Agora tinha uma desculpa legítima para ajudar seu irmão Chico a concluir a vingança pela morte de Didi. Afinal, os negros de Santana eram aliados e Índio era inimigo dos aliados, logo, inimigo da família Bem-vindo. A lógica era simples e brutal, perfeitamente adequada para o código de honra distorcido que governava aquele pedaço esquecido do sertão. Chico Bem-vindo não precisou de muito convencimento. Violou o acordo firmado por seu irmão sem qualquer remorso ou hesitação. Reuniu 15 homens armados com rifles, espingardas, revólveres e até uma metralhadora velha de fabricação tcheca que alguém havia roubado de um quartel anos antes. Invadiram Santana ao amanhecer de um sábado de julho de 1989. A operação tinha um objetivo simples, mas ambicioso: destruir completamente qualquer vestígio da presença de Índio e seu grupo na região. Queimaram 3 casas, destruíram plantações de maconha, mataram 2 primos distantes de Índio que tiveram o azar de estar no lugar errado na hora errada. Mas Índio, Luzimar, Rômulo e Netinho
Haviam sido avisados da invasão por um informante e fugiram antes que os bem-vindos chegassem. Escaparam em motocicletas pela madrugada, levando apenas as armas e as roupas do corpo, jurando vingança contra Chico Bem-vindo e todos os que carregavam aquele sobrenome. A partir desse momento, Índio e seus companheiros se autodenominaram Araquãs, adotando o nome de uma tribo indígena que havia habitado aquela região séculos antes, guerreiros que lutavam até a morte e nunca se rendiam. Era uma escolha simbólica e desafiadora, uma declaração de guerra permanente contra os bem-vindos. A resposta dos Araquãs foi imediata e ousada. Invadiram Belém do São Francisco em plena luz do dia, 3 motocicletas com 2 homens cada, todos armados até os dentes. Gritavam pelas ruas que queriam enfrentar os negros, referindo-se aos bem-vindos com o mesmo apelido depreciativo que os negros de Santana usavam. Dispararam tiros para o alto, quebraram vidraças de lojas, aterrorizaram a população. Mas a tentativa de confronto direto falhou porque Chico Bem-vindo estava preso, cumprindo uma sentença de 6 meses por porte ilegal de arma. Os outros membros da família Bem-vindo, sem a liderança de Chico, recuaram, se esconderam, esperaram que os Araquãs fossem embora. Foi uma humilhação pública que queimou como ferro em brasa na reputação dos Bem-vindos. Antônio Bem-vindo, primo de Chico e homem de temperamento explosivo, decidiu que a humilhação precisava ser lavada com sangue. Não conseguindo encontrar Índio ou seus companheiros diretos, escolheu um alvo mais fácil e infinitamente mais cruel. Zé Paulino tinha 64 anos, era tio de Oswaldo João dos Santos, o Vavá Araquã, um dos líderes emergentes do grupo dos Araquãs. Zé Paulino não tinha nada a ver com o tráfico de drogas, não participava dos confrontos, não carregava armas. Era um agricultor simples que cultivava mandioca e criava cabras em um sítio nos arredores de Belém. Antônio Bem-vindo o encontrou trabalhando na roça em uma tarde de agosto. Chegou acompanhado de 2 capangas, chamou Zé Paulino pelo nome. O velho se virou, enxugando o suor da testa com um pano velho, sem entender o que aqueles homens armados queriam com ele. Antônio não explicou, não conversou, simplesmente disparou 3 vezes. Zé Paulino morreu ali mesmo, caído entre as fileiras de mandioca que havia plantado com as próprias mãos, o sangue encharcando a terra seca do sertão. O assassinato de Zé Paulino marcou o início de uma fase ainda mais brutal do conflito. As chacinas se tornaram frequentes, sistemáticas, cada vez mais ousadas. Chico Bem-vindo, já libertado da prisão em outubro de 1989, organizou uma operação que ficaria conhecida como a Chacina do Riacho Pequeno. Era uma blitz improvisada, mas terrivelmente eficaz. Chico reuniu 20 homens, posicionou-os nas margens de uma estrada de terra que passava próxima ao Riacho Pequeno, um córrego que secava na estiagem, mas tinha água corrente naquela época do ano. Paravam todos os veículos que passavam, carros, caminhonetes, ônibus, motocicletas. Checavam documentos, revistavam bagagens, interrogavam passageiros, procuravam rostos conhecidos, nomes que apareciam na lista mental de Chico, qualquer pessoa que tivesse parentesco ou ligação com os Araquãs. Durante 3 dias, a blitz funcionou com eficiência de operação militar. No 3º dia, um ônibus velho que fazia o trajeto entre Santana e Floresta foi parado. Dentro dele viajavam 6 homens ligados às famílias que compunham o clã dos Araquãs. Não eram combatentes, não estavam armados, eram primos distantes, cunhados, sobrinhos, homens que simplesmente tinham o azar de compartilhar o sangue dos inimigos de Chico Bem-vindo. Os 6 foram retirados do ônibus sob a mira de rifles. Os outros passageiros, cerca de 30 pessoas, incluindo mulheres e crianças, assistiram em silêncio aterrorizado enquanto os homens eram levados para a margem da estrada. Chico Bem-vindo fez questão de estar presente, de olhar cada um nos olhos, de perguntar seus nomes completos, de confirmar suas ligações familiares com os Araquãs. Quando ficou satisfeito com as informações, fez um gesto simples com a mão. Seus homens abriram fogo simultaneamente. Os 6 homens foram massacrados ali mesmo, caindo uns sobre os outros, o sangue misturando-se na poeira da estrada.
O ônibus foi liberado para seguir viagem. Nenhum dos passageiros prestou queixa à polícia. Nenhum testemunhou oficialmente. Todos sabiam que testemunhar contra Chico Bem-vindo era assinar a própria sentença de morte. A resposta dos Araquãs foi tão brutal quanto a provocação. Vavá Araquã, que havia perdido o tio Zé Paulino e agora 6 primos na chacina do Riacho Pequeno, planejou uma retaliação que ultrapassaria tudo o que havia sido feito até então. A fazenda Alto da Terra pertencia a Gertrudes Bem-vindo, primo distante de Chico, mas membro respeitado da família. Gertrudes tinha 58 anos, era casado, tinha 3 filhos adultos e uma filha de 16 anos. Sua irmã, uma senhora viúva de 62 anos, morava com ele na fazenda, assim como uma sobrinha de 23 anos. A família vivia relativamente isolada. A fazenda ficava a 15 quilômetros da cidade mais próxima, cercada por caatinga densa e estradas de terra que viravam lama na época das chuvas. Gertrudes não era traficante, não participava dos confrontos, mas carregava o sobrenome Bem-vindo e isso, para os Araquãs, era suficiente. Vavá Araquã liderou pessoalmente a invasão da fazenda Alto da Terra. Era uma noite sem lua de novembro de 1989. Escuridão absoluta quebrada apenas pelas estrelas que brilhavam indiferentes à tragédia que estava prestes a acontecer. 12 homens armados cercaram a casa principal da fazenda. Arrombaram a porta da frente com chutes brutais. Gertrudes acordou com o barulho, tentou pegar uma espingarda velha que guardava atrás da porta do quarto, mas não teve tempo. Levou o primeiro tiro no ombro, o segundo no peito. Sua esposa, Dona Conceição, gritou e foi imediatamente silenciada com 3 tiros na cabeça. A irmã de Gertrudes, Dona Marlene, tentou se esconder debaixo da cama e foi arrastada pelos cabelos, levada para a sala e executada com 2 tiros nas costas. A filha de Gertrudes, Luciana, 16 anos, se trancou no banheiro e implorou pela vida através da porta. Os Araquãs chutaram a porta até arrombá-la e atiraram nela 5 vezes. O corpo magro da adolescente sendo jogado contra a parede pela força dos impactos. A sobrinha, Jéssica, foi encontrada escondida dentro de um armário no quarto dos fundos. Tentou negociar, ofereceu dinheiro, joias, qualquer coisa. Vavá Araquã olhou para ela com frieza absoluta e disparou uma vez na testa. Havia mais uma pessoa na casa. Manuel Bem-vindo, tio de Gertrudes, tinha 73 anos e era paralítico, confinado a uma cadeira de rodas após um acidente de trabalho anos antes. Estava no quarto dele quando ouviu os tiros, os gritos, o massacre de sua família. Não podia correr, não podia se esconder, apenas esperar. Os Araquãs o encontraram sentado na cadeira, olhando para eles com uma expressão de resignação e ódio. Vavá apontou a arma para o rosto do velho. Um dos capangas sugeriu que deixassem o paralítico vivo, que ele não representava a ameaça. Vavá pensou por um momento, depois baixou a arma, mas antes de sair, atirou uma vez na perna do velho, despedaçando o fêmur. Era uma mensagem. Manuel Bem-vindo sobreviveria para contar o que havia acontecido, para carregar o trauma, para passar o resto de sua vida em dor. Antes de partir, os Araquãs incendiaram a casa, jogando gasolina nas paredes de madeira e nos móveis. As chamas consumiram rapidamente a estrutura, iluminando a noite com um brilho alaranjado que podia ser visto a quilômetros de distância. Manuel conseguiu se arrastar para fora da casa em chamas antes que as vigas do teto desabassem. Ficou ali, deitado na terra, olhando a casa queimar, ouvindo o crepitar das chamas que consumiam os corpos de sua família. O massacre da fazenda Alto da Terra horrorizou até mesmo os padrões brutais do sertão pernambucano. 5 mortos, incluindo 2 mulheres, uma adolescente e uma idosa. Um paralítico baleado e deixado para morrer. Uma casa destruída pelo fogo. A polícia abriu inquérito, mas as investigações foram pro forma. Ninguém testemunhou, ninguém viu nada, ninguém sabia de nada. Manuel Bem-vindo, o único sobrevivente, passou 3 semanas internado em um hospital de Petrolina. Quando recebeu alta, mudou-se para Recife, para a casa de um sobrinho,
e nunca mais voltou a Belém do São Francisco. Morreu 2 anos depois, de uma infecção generalizada causada pelo ferimento na perna, mas todos sabiam que o que realmente o matou foi o trauma de ter assistido sua família ser exterminada. A situação em Belém do São Francisco havia degenerado em guerra aberta. As ruas ficavam desertas após as 6 da tarde. Comércios fechavam as portas mais cedo. Escolas cancelavam aulas sempre que havia rumores de confronto iminente. A população vivia em terror constante, nunca sabendo quando o próximo tiroteio explodiria, quando a próxima chacina seria noticiada, quando o próximo corpo seria encontrado na beira da estrada. Em 1994, a situação atingiu seu pico mais sangrento. 60 homicídios foram registrados oficialmente na região que compreendia Belém do São Francisco, Itacuruba, Floresta e Carnalbeira da Penha. 60 vidas perdidas em um único ano, em uma região com população total de pouco mais de 50 mil habitantes. No ano seguinte, 1995, mais 21 homicídios, todos relacionados às disputas entre Bem-vindos e Araquãs. Os números oficiais, entretanto, não contavam a história completa. Dezenas de desaparecimentos nunca foram investigados. Corpos jogados no Rio São Francisco que nunca foram encontrados. Pessoas enterradas em covas rasas na Caatinga, esquecidas para sempre. Mas o conflito não era apenas territorial ou pessoal, era também, e principalmente, econômico. O tráfico de drogas, especificamente o cultivo e comercialização de maconha, financiava toda a guerra. As margens do Rio São Francisco, com seu solo fértil e água abundante, eram ideais para o plantio. As ilhas que pontuavam o rio, muitas delas terras da União sem presença do Estado, tornaram-se verdadeiras fazendas de maconha. Chico Bem-vindo controlava a Ilha das Missões, um pedaço de terra de aproximadamente 200 hectares, onde cultivava safras que rendiam milhões de cruzeiros por colheita. Vavá Araquã e Cleiton Araquã, que havia emergido como outra liderança importante do clã rival, controlavam outras ilhas menores e várias fazendas no interior. A maconha era transportada em barcos pelo Rio São Francisco, escondida em cargas de cebola e tomate em caminhões que seguiam para Recife, Salvador e até São Paulo. Os lucros eram astronômicos e alimentavam um ciclo vicioso de compra de armas cada vez mais potentes, recrutamento de pistoleiros cada vez mais violentos, corrupção de autoridades cada vez mais altas. Em 1997, o conflito entrou em uma segunda fase ainda mais violenta e ousada. Os clãs não se contentavam mais com assassinatos e emboscadas. Passaram a realizar assaltos a bancos e carros fortes, operações militares complexas que exigiam planejamento, inteligência e armamento pesado. Cleiton Araquã, sobrinho de índio e primo de Vavá, tornou-se o líder dessas operações. Tinha 32 anos, era alto, magro, com olhos frios que não piscavam quando apertava o gatilho. Era diferente de Chico Bem-vindo. Chico era da velha guarda, preferia o cultivo de maconha, operações mais discretas, violência calculada. Cleiton era da nova geração, ousado, imprudente, disposto a enfrentar qualquer um que cruzasse seu caminho, incluindo a polícia. Cleiton se aliou a Luizinho de Nondas, outro bandido da região especializado em assaltos, e juntos formaram um grupo que aterrorizou o sertão com uma série de roubos audaciosos. Usavam armamento pesado, metralhadoras, granadas, coletes à prova de balas. Algumas operações pareciam cenas de filmes de ação, com tiroteios que duravam horas, perseguições em alta velocidade pelas estradas de terra, helicópteros da polícia sobrevoando sem poder fazer muita coisa. Um desses assaltos terminou em tragédia que escalou ainda mais o conflito com as autoridades. Uma emboscada montada pela polícia militar em uma estrada entre Floresta e Carnalbeira da Penha resultou em um tiroteio brutal. Cleiton e seu grupo haviam acabado de assaltar uma agência bancária e transportavam o dinheiro em 2 caminhonetes quando foram surpreendidos por uma operação policial. O confronto durou 40 minutos. Foram disparados mais de 300 tiros de ambos os lados. No final,
3 policiais militares estavam mortos, baleados com metralhadoras automáticas. Clayton e seus homens conseguiram fugir, mas deixaram para trás um rastro de sangue e uma polícia furiosa, sedenta por vingança. O governo de Pernambuco, pressionado pela opinião pública e pela corporação militar, intensificou as operações na região. Criou forças-tarefa especializadas, aumentou o efetivo, autorizou operações de erradicação de plantações de maconha com uso de helicópteros e tropas de choque. Durante esse período, Chico Bem-vindo havia desaparecido. Oficialmente estava foragido, mas na prática vivia escondido na Ilha das Missões, protegido por uma rede de informantes e pelo rio que funcionava como barreira natural contra invasões policiais. Administrava seus negócios de longe, mantinha contato com os membros de seu clã através de mensageiros, continuava plantando e vendendo maconha. Sua ausência física do conflito direto criou um vácuo de liderança que outros membros da família Bem-vindo tentaram preencher, mas nenhum tinha o carisma, a frieza ou a crueldade calculista de Chico. A situação permaneceu relativamente estável, com confrontos esporádicos, mas sem grandes massacres, até que em 1998 aconteceu algo que trouxe Chico de volta para a guerra de forma explosiva e brutal. Miguel Bem-vindo, o irmão mais velho de Chico, o negociador, o político, o homem que havia intermediado o acordo de paz que evitou uma guerra total anos antes, foi encontrado morto em uma estrada entre Belém e Floresta. Seu corpo apresentava marcas de tortura. Havia sido espancado, teve os dedos quebrados um por um, levou tiros nos joelhos antes de ser executado com um tiro na nuca. A autoria oficial do crime nunca foi esclarecida, mas rumores persistentes apontavam para policiais militares que teriam executado Miguel como retaliação pela morte dos 3 colegas no tiroteio com o grupo de Clayton. Outros rumores, igualmente persistentes, sugeriam que foram os próprios Araquãs, aproveitando-se da confusão para eliminar um membro importante da família rival. Independente de quem puxou o gatilho, o resultado foi o mesmo. Chico Bem-vindo saiu de seu refúgio na ilha e voltou para a guerra com uma sede de vingança que havia ficado adormecida por quase 2 anos. A retaliação de Chico foi planejada para causar o máximo de terror possível. O alvo escolhido foi o soldado Luciano da Silva Araújo, um policial militar de 34 anos que trabalhava em Belém do São Francisco e que, segundo informações que Chico havia recebido, participou da execução de Miguel. O sequestro de Luciano foi realizado em plena luz do dia, quando o soldado voltava para casa após o expediente, ainda de farda, desarmado porque estava fora de serviço. 3 homens em uma motocicleta o abordaram em uma esquina deserta. Renderam-no antes que pudesse reagir. Jogaram-no dentro de uma caminhonete que aguardava com o motor ligado. Luciano foi levado para um galpão abandonado nos arredores da cidade. O que aconteceu ali nas próximas 6 horas foi tão brutal que mesmo os pistoleiros mais endurecidos da região ficaram chocados quando souberam dos detalhes. Luciano foi torturado metodicamente. Chico Bem-vindo queria informações sobre quem mais estava envolvido na morte de seu irmão. Queria nomes, endereços, rotinas. Luciano, mesmo sob tortura extrema, insistia que não sabia de nada, que não havia participado de nenhuma execução, que era apenas um soldado raso cumprindo ordens. Chico não acreditou ou não se importou. Mandou seus homens continuarem. Luciano foi espancado com pedaços de pau, teve os dedos quebrados com um martelo, levou choques elétricos, foi queimado com cigarros e ferro quente. Gritou, implorou, chorou, mas não havia salvação possível. No final, Chico Bem-vindo pessoalmente pegou uma faca de açougue e arrancou os olhos de Luciano, um de cada vez, enquanto o soldado urrava de dor. Era uma mensagem clara. Quem tocasse na família Bem-vindo perderia a capacidade de ver o mundo antes de perder a vida. Depois de arrancar os olhos, Chico atirou 3 vezes na cabeça de Luciano, executando-o. O corpo foi jogado na porta do quartel da Polícia Militar de Belém do São Francisco ao amanhecer, com os olhos ausentes como crateras sangrentas no rosto desfigurado.
O assassinato brutal do soldado Luciano provocou uma resposta sem precedentes das autoridades. O governo federal foi acionado. A Polícia Federal assumiu as investigações. Foram criadas forças-tarefa conjuntas entre as polícias civil e militar. O Exército foi chamado para dar suporte logístico. Helicópteros passaram a sobrevoar constantemente a região. Operações de erradicação de plantações de maconha foram intensificadas. Barreiras policiais foram instaladas em todas as estradas principais. A pressão sobre os dois clãs aumentou exponencialmente, mas a violência não parou. Pelo contrário, aumentou. Os clãs entenderam que o cerco estava se fechando e decidiram acelerar suas operações criminosas para acumular o máximo de dinheiro possível antes da queda inevitável. Os assaltos a bancos se multiplicaram. O tráfico de drogas foi intensificado. As execuções continuaram. Um incidente particularmente revelador da complexidade do conflito envolveu um morador comum de Belém chamado Netinho, homem que não pertencia a nenhum dos clãs, mas que teve o azar de se envolver em uma discussão que custaria sua vida e mergulharia a cidade em mais um ciclo de violência. Netinho havia acusado Pedro Severo, outro morador, de apoiar os bem-vindos. A acusação foi feita em um boteco lotado, em frente a dezenas de pessoas, e no clima de paranoia que dominava Belém do São Francisco, acusar alguém de apoiar um dos lados era praticamente uma sentença de morte. Pedro Severo negou veementemente. A discussão escalou, vozes foram levantadas, mesas foram viradas. Antônio Nogueira, um sargento reformado da Polícia Militar de Pernambuco que morava em Belém e mantinha boas relações com os bem-vindos, estava no boteco e decidiu intervir. Nogueira tinha 61 anos, mas ainda era um homem forte, acostumado a resolver problemas com autoridade e, quando necessário, com violência. Tentou acalmar os ânimos, mas Netinho, embriagado e enfurecido, o empurrou e disse que policiais aposentados não mandavam nada ali. Nogueira, ofendido em sua honra de militar, sacou um revólver que carregava escondido na cintura e disparou contra Netinho. O tiro acertou o ombro. Netinho, ferido mas ainda de pé, conseguiu sacar sua própria arma e revidou. Seguiu-se um tiroteio caótico dentro do boteco, com pessoas gritando, mesas sendo usadas como escudo, garrafas de cachaça explodindo quando atingidas por balas perdidas. Netinho conseguiu sair do boteco e correu pelas ruas, perseguido não apenas por Nogueira, mas também pelos filhos do sargento e por parte da população que havia se revoltado contra ele. No sertão, lealdades eram tribais, e Nogueira era respeitado, tinha família grande, tinha amigos influentes. Netinho era visto como um arruaceiro que havia desrespeitado um homem honrado. A perseguição se transformou em uma caçada humana pelas ruas de terra de Belém. Netinho, sangrando do ferimento no ombro, cambaleando de dor e exaustão, conseguiu chegar até uma loja de roupas no centro da cidade. Tentou se esconder entre os provadores, mas a multidão furiosa cercou a loja. Alguém gritou para colocar em fogo. Outros concordaram. Em questão de minutos, gasolina foi jogada nas portas e janelas da loja. Fósforos foram acesos. As chamas se espalharam rapidamente pela estrutura de madeira. Netinho tentou sair pela porta dos fundos, mas foi recebido com tiros. Voltou para dentro da loja em chamas, inalando fumaça tóxica, sentindo a pele queimar. Morreu carbonizado, preso entre as chamas e os tiros da multidão que aguardava do lado de fora. A morte brutal de Netinho teve consequências que ninguém poderia prever. Junon, irmão de Cleiton Araquã, soube do linchamento e ficou enfurecido. Netinho era primo distante dele. Tinha laços de sangue com o clã dos Araquãs. O fato de ter sido morto por uma multidão liderada pelos Nogueiras, família que havia se alinhado tacitamente com os bem-vindos, era intolerável. Junon procurou Franklin Sinatra Freire, outro primo de Netinho, entregou-lhe uma pistola automática e juntos planejaram a vingança. O alvo escolhido foi João Nogueira Filho, de 28 anos, filho do sargento Antônio Nogueira. João não tinha nada a ver com o linchamento de Netinho. Não estava nem presente, mas carregava o sobrenome errado, e isso
na lógica distorcida da vingança sertaneja, era suficiente. Junon e Franklin emboscaram João em uma tarde de setembro de 1996, quando ele voltava de uma feira em Floresta. Pararam a motocicleta dele na estrada, renderam-no, fizeram-no ajoelhar na beira da pista. Franklin disparou 4 vezes na nuca, executando João com a frieza de quem mata um animal. O corpo foi deixado ali mesmo, coberto de formigas e moscas, quando a polícia finalmente chegou, 5 horas depois. Os Nogueiras, família grande e influente, não aceitaram a morte de João sem retaliação. Formaram um grupo de 10 homens, todos parentes próximos, todos armados, todos determinados a vingar o assassinato. Rastrearam Franklin Sinatra Freire durante 2 semanas, seguindo seus movimentos, mapeando sua rotina. Encontraram-no em um posto de gasolina nos arredores de Belém, abastecendo uma motocicleta velha. Cercaram-no antes que pudesse reagir, desarmaram-no, arrastaram-no para um terreno baldio próximo. O que fizeram com Franklin foi tão brutal que até mesmo os pistoleiros mais endurecidos da região sentiram um arrepio quando souberam. Espancaram-no durante quase 1 hora, quebrando costelas, dentes, dedos. Depois o esfaquearam repetidamente, mais de 30 facadas, garantindo que a morte fosse lenta e dolorosa. Deixaram o corpo em uma vala rasa, parcialmente coberto de terra, para que os urubus e os cães se alimentassem dos restos. Mas os Nogueiras não pararam em Franklin. Foram atrás de Junon também. Encontraram-no em sua casa, uma construção simples na periferia de Belém, cercada por um pequeno quintal de terra batida. Invadiram a casa ao amanhecer, quebraram a porta com chutes, encontraram Junon ainda dormindo. Ele acordou com o cano de um rifle encostado na testa, tentou negociar, ofereceu dinheiro, implorou pela vida. Os Nogueiras não ouviram. Atiraram 7 vezes, cada membro do grupo dando um tiro, como em um ritual de vingança coletiva. O corpo de Junon foi deixado na sala, o sangue formando poças no chão de cimento, enquanto a esposa e 2 filhos pequenos gritavam trancados em um dos quartos. A morte de Junon provocou uma resposta imediata de Clayton Araquan. Não podia deixar a morte do irmão sem vingança sem perder completamente a credibilidade como líder do clã. A retaliação foi calculada para causar o máximo de dor possível à família Nogueira. Clayton e 5 de seus homens roubaram um caminhão-pipa que pertencia a José Soares Nogueira, sobrinho do sargento Antônio Nogueira. José estava fazendo uma entrega de água em uma fazenda isolada quando foi abordado. Clayton desceu de sua caminhonete, caminhou até a cabine do caminhão-pipa, sacou uma pistola e disparou 3 vezes no rosto de José, matando-o instantaneamente. Mas não parou ali. Neura Maria Nogueira, prima de José, que por acaso estava no caminhão ajudando-o com as entregas, testemunhou o assassinato e começou a gritar. Clayton, com a frieza que o caracterizava, virou-se para ela e disparou 2 vezes, acertando-a no peito. Neura caiu do caminhão, ainda viva, agonizando na poeira da estrada. Clayton se aproximou, olhou para ela com indiferença absoluta e disparou mais uma vez na cabeça, garantindo que não haveria sobreviventes. O duplo assassinato de José e Neura foi o evento catalisador que empurrou a família Nogueira definitivamente para o lado dos bem-vindos. Até então mantinham uma neutralidade precária, mas a brutalidade de Clayton, a execução de 2 membros da família em uma única tarde, tornou impossível qualquer posição que não fosse a guerra total contra os Araquãs. Antônio Nogueira, o sargento reformado, procurou Chico Bem-vindo pessoalmente, ofereceu a lealdade total de sua família em troca de apoio na vingança. Chico aceitou imediatamente. Ganhava aliados valiosos, homens treinados militarmente, com acesso a armamentos e informações sobre operações policiais. A aliança entre Bem-vindos e Nogueiras aumentou exponencialmente a capacidade de fogo e a rede de inteligência do clã, tornando os Araquãs cada vez mais isolados e vulneráveis. O resultado dessa escalada de violência foi devastador para toda a região.
Em 1994, foram registrados oficialmente 60 homicídios na região, que compreendia Belém do São Francisco, Itacuruba, Floresta e Carnalbeira da Penha. 60 mortes em um ano, em uma área com população de aproximadamente 50 mil habitantes. A taxa de homicídios ultrapassava as cidades mais violentas do Brasil, rivalizando com áreas de guerra civil em outros países. Em 1995, mais 21 assassinatos documentados, todos relacionados direta ou indiretamente às disputas entre os clãs. Os números oficiais, entretanto, eram apenas a ponta do iceberg. Desaparecimentos nunca investigados, corpos jogados no Rio São Francisco e levados pela correnteza, sepulturas clandestinas na Caatinga, execuções sumárias que nunca chegaram ao conhecimento das autoridades. Estimativas conservadoras sugeriam que o número real de mortos poderia facilmente ser o dobro ou triplo dos números oficiais. Em 1997, a violência entrou em uma nova fase ainda mais intensa e financeiramente motivada. O tráfico de drogas, que sempre foi o motor econômico da guerra, intensificou-se dramaticamente. Chico Bem-vindo expandiu suas operações na Ilha das Missões, contratou mais trabalhadores, aumentou a área de plantio, estabeleceu novas rotas de distribuição. A maconha produzida ali era de qualidade superior, cultivada com técnicas que Chico havia aprendido ao longo de décadas. Cada colheita rendia milhões de cruzeiros, depois milhões de reais quando a moeda mudou. O dinheiro era usado para comprar armas cada vez mais sofisticadas, metralhadoras automáticas, rifles de precisão, granadas, até lançadores de foguetes que alguém havia contrabandeado do Paraguai. Chico se deslocava sempre com comboios de 2 ou mais veículos, cercado por homens armados, ostentando seu poder, intimidando qualquer um que pensasse em desafiá-lo. Era como um senhor feudal medieval, governando seu território através do medo e da violência, completamente à margem do Estado. Do lado dos Araquãs, Vavá também se dedicava ao cultivo de maconha, mas Clayton havia encontrado uma fonte de renda ainda mais lucrativa e perigosa: os assaltos a carros fortes e agências bancárias. Clayton coordenava essas operações com precisão quase militar. Estudava as rotas dos carros fortes, identificava os momentos de maior vulnerabilidade, recrutava homens dispostos a arriscar a vida por uma parte dos lucros. Os assaltos eram ousados, violentos, espetaculares. Em um deles, em Petrolina, a troca de tiros entre o grupo de Clayton e os seguranças do carro forte durou 40 minutos, com centenas de disparos, ferindo 3 transeuntes e matando um segurança. Em outro, em Juazeiro, Clayton e seus homens explodiram a porta de uma agência bancária com explosivos, entraram atirando para o alto, renderam funcionários e clientes, levaram mais de R$200 mil em dinheiro. A polícia chegou quando eles já estavam fugindo em 2 caminhonetes, iniciando uma perseguição que se estendeu por 50 quilômetros de estradas de terra, terminando apenas quando os bandidos conseguiram despistar os policiais entrando pela Caatinga, onde os veículos da polícia não conseguiam seguir. Essas operações criminosas financiavam não apenas a compra de armas, mas também a corrupção sistemática de autoridades locais. Delegados recebiam propinas para arquivar inquéritos. Policiais militares recebiam pagamentos mensais para ignorar certas atividades, para avisar sobre operações planejadas, para fornecer informações sobre movimentações de forças de segurança. Juízes eram intimidados ou comprados. Testemunhas eram ameaçadas ou eliminadas. O sistema judicial na região havia colapsado completamente, substituído pela lei do mais forte, pela justiça das armas, pela ordem imposta através do terror. Em 1998, durante as operações intensificadas de erradicação de plantações de maconha, a Polícia Federal começou a mapear sistematicamente as ilhas do Rio São Francisco. Usavam helicópteros, imagens de satélite, informantes infiltrados. Descobriram a extensão das operações de Chico Bem-vindo na Ilha das Missões. Uma operação de grande escala foi planejada para destruir as plantações e, se possível, capturar Chico. A operação foi lançada em uma manhã de julho, com 2 helicópteros transportando 20 agentes federais fortemente armados.
mas Chico havia sido avisado com antecedência por um informante dentro da própria Polícia Federal. Quando os helicópteros pousaram na ilha, encontraram as plantações ainda intactas, mas completamente desertas. Chico e seus homens haviam fugido durante a noite, levando apenas armas e documentos, abandonando meses de trabalho e milhões em prejuízos. A Polícia Federal destruiu as plantações, queimou os barracões, apreendeu equipamentos, mas saiu de lá frustrada por não ter capturado o principal alvo. Chico Bem-vindo permaneceu foragido, escondendo-se em fazendas remotas, mudando constantemente de local, sempre um passo à frente das autoridades. Enquanto isso, Clayton Araquan continuava suas operações cada vez mais ousadas e violentas. Em 1989, foi finalmente capturado durante uma operação da Polícia Militar em Petrolina. Estava fazendo compras em uma loja de sapatos dentro de um shopping, uma rara aparição em local público. A polícia havia recebido uma denúncia anônima sobre sua localização. Cercaram discretamente a loja, entraram com armas em punho, renderam Clayton antes que pudesse reagir. Ele foi preso, algemado, levado para a delegacia sob forte escolta. A prisão de Clayton foi celebrada pelas autoridades como uma grande vitória, mas durou pouco. No ano seguinte, em 2000, Vavá Araquan e outros membros importantes do clã também foram capturados em operações separadas. Todos foram levados para penitenciárias de segurança máxima, supostamente lugares de onde não poderiam coordenar operações criminosas ou planejar fugas. A situação ganhou visibilidade nacional quando a Comissão Parlamentar de Inquérito do Narcotráfico, instalada no Congresso Nacional, decidiu investigar especificamente o caso de Belém do São Francisco. Deputados federais viajaram até a região, ouviram depoimentos de autoridades locais, de sobreviventes, de familiares de vítimas. O caso dos clãs Bem-vindos e Araquãs foi exposto nacionalmente, virando notícia em jornais e programas de televisão. A CPI revelou a extensão da corrupção, a conivência de autoridades locais, a falência completa do sistema de justiça na região. Recomendações foram feitas, medidas foram prometidas, discursos inflamados foram proferidos. Mas na prática, pouca coisa mudou no curto prazo. Em 2001 aconteceu algo que deixou as autoridades horrorizadas e a população da região aterrorizada. Clayton Araquan e outros presos do clã haviam conseguido ser transferidos da penitenciária de segurança máxima, onde estavam, para a penitenciária de Salgueiro, alegando problemas de saúde e proximidade com as famílias. A transferência foi aprovada por um juiz que ou foi enganado ou foi comprado. Em Salgueiro, a segurança era muito mais frouxa. Em uma noite de abril, Clayton e 8 outros presos simplesmente fugiram. A fuga foi planejada com meses de antecedência, com a cumplicidade de pelo menos 3 agentes penitenciários que receberam pagamentos generosos para facilitar a operação. Cerraram as grades durante semanas, escondendo o trabalho com pasta de dente e papel machê. Na noite escolhida, as câmeras de segurança misteriosamente pararam de funcionar. Os guardas estavam em posições estratégicas para não ver nada. Clayton e seus companheiros saíram pela brecha na grade, escalaram o muro usando cordas preparadas. Caíram do outro lado, onde 3 veículos os aguardavam com os motores ligados. Desapareceram na noite do sertão. A fuga de Clayton reacendeu o clima de terror em Belém do São Francisco. A violência, que havia diminuído um pouco com as prisões dos líderes, voltou com força total. Os assaltos a bancos e carros fortes recomeçaram com intensidade ainda maior. Clayton estava furioso com a traição que resultou em sua prisão, determinado a descobrir quem havia delatado sua localização à polícia. Vários informantes suspeitos foram executados nos meses seguintes. As execuções eram sempre brutais, servindo como aviso para outros. Mãos decepadas, línguas cortadas, corpos mutilados deixados em locais públicos. A mensagem era clara. Quem falasse com a polícia, quem traísse o clã, sofreria um destino pior que a morte. Em 2003, 17 anos após o início do conflito, os primeiros sinais reais de resolução começaram a aparecer.
As ações conjuntas da Polícia Militar, especificamente da Companhia Independente de Operações e Sobrevivência em área de Caatinga, a COSAC, atual Batalhão Especializado de Policiamento do Interior, e da Polícia Federal, finalmente começaram a produzir resultados efetivos. As forças de segurança haviam aprendido com os erros do passado, haviam desenvolvido táticas específicas para lidar com os bandidos do sertão, haviam estabelecido redes de inteligência mais confiáveis. A grande virada aconteceu em abril de 2003. Chico Bem-vindo, após anos escondido na Ilha das Missões, cometeu um erro fatal. Saiu de seu refúgio para tentar sequestrar uma pessoa em Floresta, Pernambuco. Os motivos do sequestro nunca ficaram completamente claros, provavelmente relacionados a uma dívida de droga ou uma vingança pessoal. A Polícia Federal havia montado uma operação de vigilância intensiva na região, monitorando movimentações suspeitas. Quando Chico saiu da ilha, foi rastreado. Uma força-tarefa foi rapidamente mobilizada. Helicópteros, viaturas, agentes federais e policiais militares cercaram a área onde Chico estava. Houve um tiroteio intenso. Chico e seus homens resistiram ferozmente, disparando centenas de tiros, mas estavam em desvantagem numérica e de posicionamento. Chico Bem-vindo foi atingido por múltiplos disparos. Caiu no meio da rua, ainda tentou se arrastar para um veículo, mas não conseguiu. Morreu ali mesmo, aos 68 anos, baleado pela polícia que perseguia há décadas, encerrando uma carreira criminosa que havia começado nos anos 1970 e deixado um rastro de sangue e terror por todo o sertão pernambucano. A morte de Chico Bem-vindo foi um golpe devastador para o clã. Sem sua liderança, os membros restantes da família se fragmentaram. Alguns tentaram continuar com o tráfico de drogas, mas em escala muito menor, sem a organização e a proteção que Chico proporcionava. Outros simplesmente abandonaram a vida criminosa, mudaram de região, tentaram recomeçar longe de Belém. A Ilha das Missões foi ocupada permanentemente por forças de segurança, tornando impossível retomar as plantações. O império que Chico havia construído ao longo de décadas desmoronou em questão de meses, mas Clayton Araquã ainda estava vivo e ativo. Nos 2 anos seguintes à morte de Chico, intensificou ainda mais suas operações criminosas, aproveitando-se do vácuo de poder deixado pela queda dos Bem-vindos. Realizou assaltos cada vez mais ousados, desafiando abertamente as autoridades. Em setembro de 2005, Clayton planejou o que seria seu maior assalto: a agência bancária de Pilão Arcado, na Bahia, uma cidade pequena na margem do Rio São Francisco. A operação foi meticulosamente planejada. Clayton reuniu seu grupo mais confiável, 8 homens armados com metralhadoras, explosivos e granadas. Estudaram a rotina da agência, identificaram os horários de maior movimento, mapearam as rotas de fuga. Mas a Polícia Federal também estava de olho. Informantes haviam alertado sobre movimentações suspeitas na região. Uma operação foi montada silenciosamente. Na manhã de 15 de setembro de 2005, Clayton e seu grupo chegaram a Pilão Arcado. Estacionaram 2 veículos em frente à agência bancária. Desceram armados, usando máscaras, entraram atirando para o alto. Renderam funcionários e clientes. Exigiram que abrissem o cofre, mas a polícia já estava esperando. Agentes da Polícia Federal e da Polícia Militar da Bahia haviam se posicionado estrategicamente ao redor da agência. Quando Clayton e seus homens tentaram sair com o dinheiro, foram recebidos com uma saraivada de tiros. O tiroteio foi intenso, caótico, brutal. Clayton foi atingido múltiplas vezes logo nos primeiros segundos do confronto. Caiu na calçada em frente ao banco. Ainda tentou atirar de volta, mas não tinha mais forças. Morreu ali, aos 42 anos, o corpo crivado de balas, o sangue escorrendo para a sarjeta. 3 membros de seu grupo também morreram no tiroteio. Os outros 5 foram capturados feridos, presos e eventualmente condenados a longas penas de prisão. A morte de Clayton Araquã marcou o fim efetivo da guerra entre os clãs. Sem suas principais lideranças, sem a estrutura organizacional, sem as fontes de financiamento, os grupos se desintegraram.
Os índices de violência em Belém do São Francisco e região começaram a cair dramaticamente. De 60 homicídios em 1994, a região passou a registrar menos de 10 por ano nos anos seguintes a 2005. A paz, frágil e manchada de sangue, finalmente começou a retornar àquele pedaço castigado do sertão pernambucano. Em resposta aos anos de violência descontrolada e ao clamor público cada vez mais intenso, o Estado finalmente tomou medidas estruturais para evitar que outra guerra como aquela voltasse a acontecer. Foi criada uma delegacia da Polícia Federal em Salgueiro, garantindo presença permanente de autoridades federais na região. Postos da Polícia Rodoviária Federal foram instalados em pontos estratégicos, como Salgueiro e o Trevo do Ibó, onde cruzam importantes rodovias nacionais. A presença ostensiva de forças de segurança, o patrulhamento constante, a vigilância sobre as ilhas do Rio São Francisco, tudo isso criou um ambiente onde era muito mais difícil operar esquemas criminosos em larga escala. A criação da COSAC, depois transformada em Batalhão Especializado de Policiamento do Interior, foi fundamental. Era uma força especializada, treinada especificamente para operar no ambiente hostil da Caatinga, conhecedora das táticas dos bandidos locais, capaz de responder rapidamente a situações de crise. A Comissão Parlamentar de Inquérito do Narcotráfico e da Pistolagem, apesar de todas as suas limitações e da frustração inicial, acabou tendo um papel importante ao expor nacionalmente a situação e pressionar por mudanças estruturais. O escrutínio público, a atenção da mídia, a pressão política, tudo isso forçou as autoridades a levarem a situação a sério, a investir recursos, a combater a corrupção que permitia que os clãs operassem com tanta impunidade. Mas as feridas deixadas por 17 anos de guerra não cicatrizam facilmente. Belém do São Francisco carrega até hoje as cicatrizes daquele período sangrento. Estima-se que pelo menos 80 pessoas foram assassinadas diretamente nos confrontos entre Bem-vindos e Araquãs, sem contar as mortes indiretas, os desaparecimentos, as vítimas colaterais. Famílias foram destruídas, crianças cresceram sem pais. Viúvas tiveram que criar filhos sozinhas. A economia local foi devastada, com comércios fechando, investimentos fugindo, o turismo desaparecendo. O desenvolvimento da região foi atrasado em décadas. A confiança no Estado, já frágil, foi completamente destruída para uma geração inteira que aprendeu que a polícia não protegia, que a justiça não funcionava, que a sobrevivência dependia de escolher o lado certo ou fugir enquanto era tempo. Em 2022, um jornalista de Recife viajou até Belém do São Francisco para fazer uma reportagem especial sobre os 20 anos do auge da violência. Entrevistou moradores antigos, conversou com autoridades locais, tentou falar com sobreviventes dos dois clãs que ainda viviam na região. A maioria se recusou a dar entrevistas identificadas, ainda com medo de retaliações, ainda traumatizada pelos anos de terror. Um fazendeiro de 73 anos, que pediu para não ser identificado, resumiu o sentimento de muitos. Aqueles foram os anos do diabo aqui. Ninguém dormia tranquilo. Todo mundo tinha medo de acordar com tiros na madrugada, de perder um filho, um irmão, de ser confundido com um membro de um dos lados e acabar morto por engano. Chico Bem-vindo e Cleiton Araquã eram demônios, mas eram demônios que o próprio sistema criou. Abandonaram a gente aqui no sertão, sem polícia, sem justiça, sem nada. Aí apareceram esses homens armados e fizeram suas próprias leis. Agora tá mais calmo, mas as marcas nunca vão sair completamente. Tem gente que ainda vê pesadelos, que se assusta com barulho de motocicleta, que não confia em polícia porque lembra dos tempos em que os polícias estavam do lado dos bandidos. No pequeno cemitério de Belém do São Francisco, há uma seção onde estão enterradas várias vítimas dos confrontos entre os clãs. Cruzes simples de madeira, algumas já apodrecidas pelo tempo e pelo clima severo do sertão, marcam covas que guardam corpos de homens, mulheres, jovens, até adolescentes que tiveram o azar de nascer na região errada, na época errada, na família errada. Não há monumentos, não há placas comemorativas, não há reconhecimento oficial das vítimas.
São apenas covas esquecidas em um cemitério esquecido de uma cidade que tenta, desesperadamente, esquecer seu passado violento e seguir em frente. Os sobrenomes Bem-vindo e Araquã ainda existem em Belém do São Francisco e região. Netos e bisnetos dos homens que lideraram os clãs vivem vidas normais, trabalham em empregos honestos, tentam se distanciar do legado de sangue deixado por seus antepassados. Alguns mudaram de nome legalmente, tentando escapar do estigma. Outros simplesmente não falam sobre o assunto, ensinam seus filhos a nunca mencionarem o que aconteceu, a nunca perguntarem sobre os tios, avós ou primos que morreram naqueles anos terríveis. É um trauma coletivo que permanece, silencioso mas presente, moldando comportamentos, influenciando decisões, lembrando a todos que a violência, uma vez desencadeada, deixa marcas que atravessam gerações. O Rio São Francisco continua a correr, indiferente às tragédias humanas que testemunhou. Suas águas ainda nutrem a terra, sustentam a agricultura, dão vida ao sertão árido. As ilhas onde antes se plantava maconha agora abrigam pequenas comunidades de pescadores e agricultores que tentam reconstruir suas vidas. A Ilha das Missões, que foi o quartel-general de Chico Bem-vindo por tantos anos, é hoje monitorada constantemente por autoridades, impossibilitada de voltar a ser o que foi. Mas o rio guarda segredos em seu leito. Quantos corpos foram jogados naquelas águas e nunca foram encontrados? Quantas armas foram afundadas quando seus donos precisaram se livrar de evidências? Quantas histórias de violência, terror e morte permanecem enterradas no fundo lamacento, conhecidas apenas pelos assassinos e por suas vítimas? A história de Chico Bem-vindo e Clayton Araquã é a história de um Brasil que ainda existe nas margens, nos lugares onde o Estado nunca chegou de verdade, onde a lei é fraca e a violência forte. É a história de homens que construíram impérios criminosos sobre pilhas de cadáveres, que acreditaram estar acima de qualquer julgamento, que governaram através do medo e da brutalidade. É a história de uma guerra que durou 17 anos, matou mais de 80 pessoas oficialmente e provavelmente o dobro disso extraoficialmente, destruiu famílias, traumatizou uma região inteira. E é também a história de como, eventualmente, até os impérios mais brutais desmoronam, até os homens mais temidos morrem, até as guerras mais sangrentas terminam. O que resta são apenas as cicatrizes, as memórias dolorosas, os cemitérios cheios de mortos jovens demais, e a esperança frágil de que aqueles dias terríveis nunca mais voltem, que as próximas gerações possam crescer sem ouvir tiros na madrugada, sem ver corpos nas estradas, sem aprender desde cedo que a vida no sertão pode ser muito, muito curta se você escolher o lado errado ou simplesmente tiver o azar de estar no lugar errado quando os homens armados chegarem com suas motos, suas metralhadoras e sua sede insaciável de vingança.